Olá, irmãos, a paz do Senhor. Quanta saudade dos nossos irmãos, do grupo de oração Nossa Senhora do Carmo. E hoje, domingo, dia de Ramos, estamos aqui mais uma vez, mesmo longe, mas com o coração bem pertinho. O Senhor nos proporcionou neste tempo para ficarmos nas nossas casas, mas não distante do coração de cada irmão. Então é com muita alegria que hoje eu, Kátia, venho partilhar a palavra do dia de hoje com os nossos irmãos do grupo de oração Nossa Senhora do Carmo. E o Senhor, neste tempo que hoje inicia a Semana Santa, o domingo de Ramos é o início de toda a semana que nós vamos vivenciar, a última semana da Quaresma, já nós nos preparando para vivenciar esta Semana Santa dignamente. Hoje o Senhor ele vai nos falar que Ele acalma as nossas tempestades, as tempestades das nossas vidas. O Senhor Jesus vem hoje pessoalmente acalmar toda essa tempestade que nós estamos vivendo, em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, em tempos de confinamento, em tempos de aflição, em tempos de guerra. Tantas guerras que nós temos vivido, tanto fora das nossas casas como dentro das nossas casas. E hoje o Senhor ele vem nos dar uma notícia, que Ele vem acalmar esta tempestade. Hoje o nosso mar ele não está assim como aqui, e vem sendo a nossa orla, onde está calmo. Muitos dos nossos mares estão com muitas ondas, com ondas talvez que tem afligido tantos irmãos, que tem assolado tantos irmãos com o coração aflito, com o coração temerosos. Mas hoje o Senhor ele vem dizer para nós, para mim, para você, que Ele vem acalmar os mares, as tempestades que nós estamos vivendo. Nesse tempo de confinamento, nesse tempo de coronavírus, nós estamos muito aflitos. E só o Senhor para acalmar essa grande tempestade, este inimigo invisível. Ontem o padre falava, o nosso sacerdote, eu tive o prazer de estar na celebração ontem, e com um coração alegre, mas mesmo alegre e um pouquinho triste, porque os meus irmãos não estavam presentes. Mas o padre dizia que nós lutamos contra um inimigo invisível. Nós não vemos com os nossos olhos, mas Jesus ele vê tudo, e Ele está no controle de tudo, no controle dessa situação. Ainda que a gente diga que não, mas Jesus está no controle. E eu quero iniciar este momento de oração, pedindo ao Senhor que Ele venha nos abençoar o nosso domingo, a nossa Semana Santa. E nós vamos invocar a Santíssima Trindade, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E neste domingo que é o dia do Senhor, que nós também possamos olhar para dentro de nós, para dentro da nossa vida, da nossa casa, da nossa alma. Esta semana aqui é santa, todos os dias é santo, mas dignamente nós queremos celebrar, Senhora, esta Semana Santa. Então, olhando para nós, que nós possamos pensar naquilo que não tem nos feito santo, naquilo que tem nos feito distante do Senhor, naquilo que ainda falta o Senhor nos purificar, o Senhor nos libertar. Então comecemos esse dia entregando a nossa vida, todas as nossas vidas, todos os nossos erros, as nossas dificuldades nas mãos do Senhor, aos pés de Jesus, para que Ele venha receber cada um de nós, a nossa casa, a nossa família. Neste tempo de confinamento, como é difícil viver em família, como é difícil viver no mesmo teto, na mesma casa, com os nossos irmãos. E é um desafio para nós voltarmos às nossas origens, a origem de uma família como Jesus sempre quis. Então te entregamos, Senhor, a nossa família, a nossa casa, cada irmão do grupo de oração, onde quer que esteja, que o Senhor venha acolher. E já também, Senhor, queremos pedir que Tu venha lavar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e retirar de nós toda a sujeira, para que nós possamos celebrar esta Semana Santa. Nós queremos que Tu faça uma limpeza espiritual, uma limpeza não só fisicamente, mas espiritualmente, Senhor, tirando todo o pecado, todas as nossas mazelas, para que possamos bem celebrar este tempo contigo. E não podemos deixar também de louvar o Senhor. Domingo passado o Denis falava muito bem, que em todos os momentos nós devemos louvar o Senhor. E como é difícil louvar o Senhor,
em tempos de guerra, em tempos de aflição, em tempos de dificuldade, em tempos de tribulação. Mas nós queremos sim, Senhor, reconhecer que Tu és o nosso Deus, é o Senhor da nossa vida. E hoje, domingo de Ramos, quando todos aqueles que mesmo que te acusaram, mas naquele momento te reconheceram que Tu era o Deus deles, assim como Tu continua sendo o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família. Te louvamos porque Tu és digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Te louvamos porque Tu está no controle de toda a situação. Tu és, Senhor, o Deus poderoso, aquele que está, Senhor Jesus, triunfante na nossa vida. A Ti toda a honra, toda a graça. E você daí de casa, você do grupo de oração Nossa Senhora do Carmo, louve ao Senhor por tudo aquilo que Ele é para você, por tudo aquilo que Ele tem te concedido, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, não só para o momento bom, mas em todos os momentos, Senhor, o Senhor nos renova. Então, Senhor, nós te louvamos pelo Teu renovo, pela vida nova que nos dá todos os dias, Senhor. No momento de dificuldade, nos tira as Tuas mãos poderosas para nos salvar e nos orientar, Senhor. Glória te damos, bendito seja. Hosana ao Filho de Davi, hosana ao nosso Deus para todos. Amém. E partilhando um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje eu estou muito alegre nesta semana. Eu já tinha escolhido, cada pregador ficou de escolher um tema para vivenciarmos, mesmo distante do grupo de oração, mesmo não tendo a nossa reunião presencial, mas o Senhor, Ele nos coloca palavras que a gente possa partilhar com os irmãos. E eu tinha escolhido justamente a palavra que o nosso Santo Papa, hoje, um dia na semana passada, ele escolheu para partilhar conosco naquela belíssima cerimônia. Apesar da praça estar vazia, mas todos nós estávamos lá celebrando e recebendo a bênção do nosso Santo Papa. E eu fiquei muito feliz em ter escolhido a mesma passagem que ele escolheu. Lá ele falava que as tempestades que nós enfrentamos, Jesus, Ele está no nosso barco. Jesus não vai nos deixar perecer. Jesus não vai nos deixar sozinhos. E esta tempestade onde o mundo inteiro passa, Jesus está no controle. E o nosso Papa dizia que Ele não está dormindo. Senhor, estar acordado, estar atento às nossas mazelas, às nossas necessidades. E hoje eu quero partilhar com você essa palavra. Lá em São Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41. Nós vamos meditar hoje a palavra do Senhor. E durante esta semana, este tempo, nós vamos lembrar tudo aquilo que o Senhor tem nos falado nesta Semana Santa. Jesus, Ele passou o dia todo ensinando a população, assim como Ele continua nos ensinando. Todos os dias, Jesus, Ele tem um ensinamento novo. A palavra do Senhor, ela se renova. E Jesus estava com os seus discípulos. E a palavra vai dizer lá em São Marcos, no capítulo 4, versículo 35, ele vai falar assim: à tarde daquele dia, disse-lhe: passemos agora para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançavam as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam por si: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje essa palavra, ela vem nos trazer um conforto. Esta palavra hoje
desejo ele vem de uma forma surpreendente, para que possamos não ter medo, porque Jesus está no nosso barco, Jesus está no controle de cada situação, cada irmão que sofre, cada país hoje passa por situações piores que as nossas, Jesus está lá, no controle. Basta que nós possamos ter fé, esperança, que Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor. E Jesus ele nos repreende quando Ele diz assim: homens, por que sois medrosos? E Ele diz assim: ainda não tendes fé? Quando eu meditava esta palavra, e eu recordava assim, que quantas vezes nas minhas orações, nas nossas orações, a gente tem pedido ao Senhor para nos livrar, e a gente ainda não tem ainda a fé que Jesus está no mundo. Se for da vontade de Deus, claro que a gente tem que ter o cuidado, a gente tem que ter prudência, a gente tem que ter o zelo com a nossa vida, mas a gente tem que, acima de tudo, ter a fé que Jesus está no controle, porque nós lutamos com um inimigo invisível. E eu não falo só nesse tempo de coronavírus, mas eu falo em todos os tempos que nós passamos. Quando nós que estamos aqui no nosso grupo de oração já enfrentamos muitas dificuldades, as ondas que nós enfrentamos chegam a alagar os nossos barcos, alagar a nossa casa, alagar o nosso coração de tristeza e desespero. Mas Jesus ele vem hoje também falar: calma, acalmar as ondas. Jesus vem repreender aos ventos fortes que nós passamos. Você na sua casa deve estar enfrentando com a sua família. Jesus hoje ele nos dá uma palavra de vitória. E ele diz sobre todas as ondas que nós enfrentamos, ele diz: silêncio, cala-te. E todo o mal, meus amados irmãos, é repreendido. Se nós internalizarmos essas palavras do Senhor hoje para nós, não termos medo, de ter apenas a coragem e a fé, e ter a certeza que Jesus ele está no nosso barco. E é interessante a gente meditar quando a palavra diz que Jesus dormia no barco. Às vezes nós achamos que Jesus não está conosco. E aí eu pensava, mas a palavra diz que Jesus dormia no barco. Quando a gente olha com os nossos olhos humanos, a gente acha que Jesus não está nem aí. Ele está no barco, ele está na nossa casa dormindo, não vendo o que está acontecendo. Mas por que Jesus dormia no barco? Porque Jesus, acima de tudo, confiava em quem? No seu Pai, em Deus. E por isso ele dormia. E as ondas rolando, as ondas só aumentando. E os discípulos, nós que muitas vezes não temos fé, ficamos desesperados. E Jesus nos ensinou no seu sono, no seu silêncio, na sua calma. Ele descansou em Deus. E Deus cuidava do seu filho Jesus. E por isso ele estava dormindo, estava em paz. E assim nós temos que ficar, mediante a tantas dificuldades da vida, nós que cremos no Senhor, não devemos nos desesperar. Acima de tudo, confiar em Deus, como fez Jesus, confiando em Deus, acreditando que o Senhor Deus estava com ele e não iria deixar ele perecer. E assim nós, às vezes nós perguntamos, e eu já fiz inúmeras vezes: Jesus, onde tu estava? Por que aconteceu isso? Meu Deus, por que tu deixaste? E sendo que Deus nunca nos abandona, sendo que Jesus nunca sai do nosso barco. Nós que muitas vezes pulamos do barco afora, nós que nos entregamos às grandes ondas e somos muitas vezes mergulhados nessas ondas e não voltamos mais para o Senhor. Mas Jesus ele quer continuar no nosso barco, acalmando a nossa tempestade. E mais ainda, Jesus quer que nós tenhamos fé, esperança e confiança no seu santo nome. Aqui eu separei 5 tempestades, as formas que ela acontece. Você vai meditar esta semana qual a tempestade que você tem vivido. As tempestades inesperadas, as tempestades perigosas, as tempestades intensas, as tempestades que têm fugido do nosso controle, as tempestades que são surpreendentes. Essas tempestades surpreendentes, elas transformam aquilo que para nós é normal. Nós vivenciamos hoje essa dificuldade do corona e a gente vê que o cenário é doméstico. Como diz o nosso presidente, ironicamente falando, ele diz uma gripezinha.
E isso vem o quê? De uma forma surpreendente para nós, que não é uma gripezinha. E assim acontece na nossa vida. Às vezes a gente começa, as tempestades começam por alguma coisa pequena que a gente acha que não vai para frente. E a gente vai alimentando aquilo, a gente vai perdendo a fé, a esperança. Quando dá, as ondas passam para a nossa vida, nos sufocam e chega muitas vezes nos sucumbir, nos engolir. Mas Jesus, ele vem acalmar toda e qualquer tempestade da nossa vida. Jesus, ele está à frente, ele repreende todo o medo, todo o mal, porque a presença de Jesus, ela nos livra de todo o temor. A presença de Jesus, na presença de Jesus, todo inimigo, seja visível ou invisível, ele vai correr. Porque, como diz a palavra, Deus é sempre Deus, todo-poderoso. E ele não muda, nunca Jesus vai mudar, nunca Jesus vai nos deixar sozinho. E eu quero fazer com vocês, mesmo distante do grupo de oração, né? Eu sempre só sei pregar com uma dinâmica. E não é diferente hoje. Então hoje nós vamos falar um pouco dessa tempestade que Jesus, ele vem nos ensinar. Está passando um barquinho, não sei que é longe, mas a gente pode escutar o barquinho. Mas nós vamos fazer um barquinho. E esse barquinho, você sabe, seu Dudu sabe fazer, eu já ensinei lá no grupo de oração, muitos irmãos. Quem não sabe fazer, depois a gente vai ter um tutorial. Eu já fiz esse tutorial. Você vai lá no nosso Face, alguém que gravou, e vai ensinar você a fazer um barquinho. Depois que você fizer o barquinho, ele vai ficar assim. Eu só não vou colocar esse barquinho na água porque está distante. E aí na primeira onda meu barco ele vai embora, tá? Mas você vai fazer o seu barquinho. E esse barquinho é você, é a sua vida, a sua casa. E você aqui nas minhas mãos, né? Esse é o nosso barco, o barco do grupo de oração Nossa Senhora do Carmo. Todos os membros do nosso grupo, seu Dudu está aqui, a Amélia Saraiva, a André Luiz, Benis Pereira, todo mundo, todo Valquíria Bianca, o Gleice, agora a Gleice já tem a sua netinha, está tudo aqui dentro desse barco. Nós somos o barco do Senhor e com certeza Jesus estará aqui conosco. Mas quando a gente vai navegando no nosso mar, na nossa vida, muitas aflições nós vamos recebendo. As contendas, as dificuldades, os desamores, as desavenças, tudo nós vamos colocando no nosso barco. E o nosso barco ele vai ficando pesado, muito pesado. E aí, quem já navegou, como o seu Dudu, que sempre traz camarão para mim, dentro do barco cheio, né? E aí o nosso barco ele fica mais pesado. E dependendo de onde a gente vai acumulando as nossas cargas, esse barco tende a afundar. E aí nós vamos tirar, então, o que nos faz afundar. Eu já ensinei mais ou menos essa dinâmica no grupo de oração. Então nós vamos tirar a pontinha daquilo que nós trazemos externamente, das nossas cargas externas. Agora nós vamos navegar. Só que esse barco ele perdeu um pouco o controle porque ele deixou de ter uma polpa, né? E aí, automaticamente, a gente também vai adquirindo muitas coisas no nosso barco. Nós vamos adquirindo internamente as nossas dificuldades internas, as desavenças, o ódio, o orgulho, o pecado que nós vamos cometendo, os nossos vícios. E tudo isso vai o que? Afundar. Então, nós vamos tirar esse pecado também. Isso nos faz o que? Afundar. Nós vamos tirar este pecado. Na dinâmica passada, eu ensinava que a gente guardava, mas agora a gente não vai guardar mais. E ficou só uma pontinha. Esta pontinha que ficou, continua sendo a mesma pontinha. Que é para lembrar que no centro do nosso barco, dentro do nosso barco, existe uma força que aponta sempre para cima. Sempre nos mostrando que acima de todos nós está o Senhor. E essa pontinha, ela nos remete aos céus, mostrando que Deus é o nosso Deus que guarda e que vê tudo, contempla tudo, está no controle de toda a situação. E nós vamos tirar essa pontinha. Agora a gente vai limpar a pontinha. E aí nós vamos abrir o nosso barco. Não sei se vai ficar bom, porque eu fiz mais ou menos um teste em casa, mas eu acho que não funcionou. Funcionou. Nós vamos abrir e continua ficando o quê? A nossa cruz. Só que agora nós vamos meditar esta cruz. Esta cruz ela ficou furada, não foi? Por
que ela ficou furada? Ela ficou furada para que nós possamos olhar no centro da cruz. A gente vai olhar no centro da cruz. Estou vendo o seu Dudu, estou vendo o André, a Nélia, a Saraiva. Aqui, no centro da nossa cruz, no centro do nosso barro, quem é que está? É Jesus. E foi pela cruz que Jesus nos salvou. Foi pela cruz que Jesus nos libertou. Foi pela cruz que Jesus nos deu vida nova. Esta é a Semana Santa. A semana que nós vamos vivenciar tudo isso que Jesus passou. Mas essa cruz, ela não nos remete à morte. Ela nos remete vida nova em Cristo Jesus. Domingo que vem, nós vamos celebrar a Páscoa. E é com alegria já no nosso coração que nós vamos olhar para a cruz do Senhor. Não com tristeza, não com temor, mas lembrar que pela cruz Jesus nos salva, Jesus nos liberta, Jesus acalma todo o mar, Jesus acalma todas as ondas. E é esta cruz que Jesus quer hoje levar para as nossas casas, para que todos nós possamos olhar e ver quanto amor derramado nesta cruz. Não foi só por mim, não, foi por todos nós, foi por você, foi por cada filho que, se precisasse, Jesus faria novamente. Então você vai fazer na sua casa, você vai guardar esta cruz e na semana que vem você vai ver que através desta cruz você vai começar a colocar para Jesus nesta dinâmica. Eu gostaria que você pegasse todas as suas aflições, todas as suas dores, tudo aquilo que tem te assolado, tudo aquilo que tem te preocupado e apresentasse neste barco e pedisse que Jesus tomasse a frente e pedisse que Jesus, e peça que Jesus gerencie tudo isso e te dê aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Neste tempo de aflição, nós colocamos aos pés do Senhor toda essa situação, as nossas vidas que muitas vezes a gente olha, a gente tem ficado no cativeiro, mas que Jesus venha nos libertar desse cativeiro, que Jesus venha nos libertar de todo o medo que assola a humanidade, que Jesus venha capacitar cada médico, cada pessoa que está estudando, cada pessoa que está à frente, cada governante, para que tudo isso passe, para que tudo isso cesse. E nós não podemos encerrar este momento sem pedir a força do Senhor. Eu convido você que está na sua casa, você que está assistindo, não sei onde, está no seu carro, está no seu trabalho, está deitado, mas que neste momento você pudesse inclinar a sua cabeça, que você pudesse pedir ao Senhor todo o seu auxílio, toda a sua força, como nós fazemos no grupo de oração. Sozinhos não chegamos a lugar nenhum, sozinhos nós não somos nada, sozinhos nós não temos força para nada. E neste tempo mais difícil ainda tem se tornado. Então peçamos ao Senhor que Ele venha enviar o seu Santo Espírito, que Ele venha derramar sobre cada um de nós a força que vem do alto. Lembra da pontinha? A pontinha nos remete que todos os dias nós temos que levantar os nossos olhos e pedir socorro, Senhor. Pedir o auxílio de Jesus, pedir o auxílio do Espírito Santo. Então que neste domingo o Espírito Santo ele visite cada lar, cada irmão do grupo de oração, cada irmão da Renovação Carismática Católica do Amapá, cada irmão cristão, cada irmão que comunga a mesma fé, que o Espírito Santo venha visitar, que o Espírito Santo venha reinar, que o Espírito Santo venha restaurar, que o Espírito Santo venha nos animar, porque muitos de nós estão desanimados, muitos de nós estão enfraquecidos. Então só Jesus, só o Espírito Santo para nos dar novamente o sopro de uma vida nova, o sopro da alegria, o sopro da esperança, o sopro da fé. Que o Espírito Santo venha batizar a cada um de nós neste domingo santo. Já iniciamos o domingo de Ramos, o domingo santo. Que esta semana seja uma semana renovada, animada, que a nossa fé possa estar cada vez mais sendo inflamada pela força do Espírito Santo. E você vai pedindo a presença do Espírito Santo na tua casa, na tua vida, onde quer que você deseje que o Espírito Santo venha habitar, venha restaurar, venha iluminar, venha nos socorrer, venha nos dar uma resposta. O Espírito Santo de Deus, ele vem agir no meio de nós. Clame ao Espírito Santo, peça ao Espírito Santo que permaneça e que não nos deixe perecer, porque o Espírito Santo não é um Deus que dorme, é um Deus sempre presente, é um Deus sempre iluminando a nossa vida. Então que o Senhor Jesus possa nos preencher o nosso coração
encha a nossa vida, encha o nosso barco. Eu queria tanto que o barquinho passasse e ele passou. Olha, vem outro barco, tantos barcos. Você pode virar, André. Tantos barcos, Jesus está dizendo para nós que Ele está enchendo a nossa vida e não deixando o nosso barco perecer, não deixando o nosso barco afundar. Irmão, se seu barco estava naufragando, hoje Jesus ele vem dizer que Ele restaura o seu barco, que Ele coloca o seu barco, submerge novamente sobre as ondas e acalma todo e qualquer tempestade. Eu desejo nesta Semana Santa, todos nós possamos vivenciar este período, o período dignamente da Páscoa, da Semana Santa, com um coração alegre, com um coração cheio de fé, com um coração cheio de confiança e, acima de tudo, com um coração cheio de vida. Que nós não percamos a nossa essência, não percamos o nosso amor aos irmãos. Nós também vivenciamos a campanha da fraternidade. E na campanha da fraternidade tem como lema que diz: viu, sentiu compaixão e cuidou. Nós também possamos vivenciar este lema, tendo compaixão daqueles que sofrem, daqueles que estão desesperados, daqueles que estão se afundando. Possamos clamar sempre ao Espírito Santo. Hoje nós não podemos estar cuidando dos nossos doentes, dos nossos irmãos, mas nós possamos clamar a misericórdia, pedir que Deus tenha compaixão, que o Espírito Santo de Deus tenha compaixão de cada irmão que passa por dificuldade. Eu quero aqui partilhar com vocês neste dia. Ontem, essa semana, a gente tem ficado com o coração muito aflito. E eu sei assim que cada um tem uma aflição, mas a nossa aflição é assim em casa. A gente tem a mamãe, que ela já é idosa, e temos também um grupo de risco, mas a gente ficou sabendo que o nosso irmão vai passar, né, vai ficar coletando sangue das pessoas que estão doentes. E isso nos desesperou, e a gente fazendo a nossa campanha meia-noite, inclusive a campanha termina hoje, terminou ontem, né? Mas assim, quem puder fazer hoje, no último dia, e depois a gente vai dar o direcionamento. Mas nós ficamos muito aflitos. E aí nós começamos a clamar ao Senhor, porque tem situações que a gente não consegue controlar, a gente não consegue lidar, mas Jesus consegue. E o Senhor colocava no nosso coração, nós não percamos a fé, porque Ele está conosco, Ele está como irmão, com todas as pessoas da área da saúde que estão na linha de frente e querendo ou não, gera uma certa aflição, mesmo que a gente caminhe, mesmo que a gente participe da igreja, mesmo que a gente comungue, mas chega um momento que a gente fica assim desesperado. E esta semana a gente teve esta aflição. Mas eu creio que o Senhor cuida não só dele, mas como de todas as outras pessoas, todas as pessoas que estão contaminadas, as pessoas que estão lidando com situações bem piores que a nossa. Jesus cuida, porque Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia, Ele age com misericórdia no meio desse povo, daqueles que clamam, daqueles que pedem a sua ajuda. Então que esta Semana Santa a gente continue apresentando ao Senhor e olhando o irmão com amor, olhando o irmão como ele verdadeiramente é, como o nosso irmão, cheio de amor, cheio de mazelas, mas nós possamos acolher esse irmão, dando cada vez mais o amor que Jesus nos ensinou. E eu desejo a você, já que domingo que vem a gente não vai estar aqui, né? Uma feliz Páscoa, que Jesus ele nos abençoe e dê um novo direcionamento à nossa vida, ao nosso grupo de oração. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas tudo está nas mãos do Senhor. Agradeço a cada um de vocês e quero dizer mesmo assim que estou com saudade. Ontem, quando eu vi o Padre, meu coração encheu de alegria. Ô Senhor, quanto tempo! E a gente não valoriza esse tempo, porque quando a gente está junto, a gente não valoriza. Mas quando a gente passa assim, quase um mês sem ir à igreja, sem comungar, quantas... Eu estava seca de vontade para querer comungar. E quando eu pude comungar, eu senti uma tristeza, assim, porque os meus irmãos não estavam. Mas quero dizer que neste tempo é um tempo de aprendizagem. É um tempo, assim, da gente se recolher mesmo e perguntar para o Senhor o que Ele quer da gente para isso. Então, que as bênçãos do Senhor sejam estendidas a cada um de lá, a cada lar. Eu trouxe aqui algo que eu levei ontem, né, lá para a igreja, para que o Senhor vencesse. E eu não poderia deixar de partilhar isso com os meus irmãos.
ele me deu um banho, né, como sempre, para abençoar a cada um. E hoje, assim, como ministra da Eucaristia, eu quero desejar uma bênção a você que está doente, a você que está aflito, você que está de algum momento angustiado, algum momento você